Professora Janete Moreira é coordenadora adjunta da licenciatura em Psicologia, lecionada no ISET de Almada, uma das instituições do ensino superior existentes no campo universitário do Piaget, localizado na margem sul do Tejo. Vem falar connosco sobre as mais-valias da licenciatura, de várias questões práticas relacionadas com o curso e do futuro que espera um futuro diplomado em Psicologia. Professora Janete Moreira, numa altura em que tanto se fala da saúde mental dos portugueses e da importância de cuidar dela tanto quanto cuidamos da saúde física, qual a importância da psicologia no contexto atual e qual o impacto da profissão de psicólogo na sociedade? Obrigada por esta oportunidade e pela questão, que é desde logo muito complexa e tem várias perspectivas sobre as quais podemos ver o assunto. Antes de mais, não existe saúde sem saúde mental. Portanto, ela é tão importante como a saúde do braço ou da perna ou do olho. Ela faz, de facto, parte de um todo. E nesse sentido, sem dúvida que os psicólogos têm um papel relevante. Também costumamos dizer que a psicologia está em tudo e em todo o lado. Portanto, ela é, de facto, às vezes um pouco matreira, desculpem a expressão, porque não se vê, os processos psicológicos acontecem dentro de nós e não se vêem, e nesse sentido talvez tenham a tendência a ser desvalorizados. Ainda assim, trazermos este assunto da saúde mental para a praça pública e para o mundo também social e digital onde nos mexemos, traz o assunto a fazer parte, a ser presente no dia-a-dia das pessoas. Portanto, os psicólogos têm de facto aqui um papel relevante do ponto de vista da ajuda às pessoas, aos indivíduos, desde logo para se conhecerem melhor e para, de uma forma muito simples, digamos assim, encontrar as estratégias para que possam ser o mais adaptados possível à sua realidade, que, como sabemos, é única e individual para cada pessoa. Há estudos recentes que indicam que cerca de 20% dos portugueses vivem com problemas de saúde mental. Isto significa que os portugueses vão pouco ao psicólogo? Ainda existe um estigma social à volta desta profissão? Eu creio que ainda temos algumas inquietações sobre isso. Creio que já não falamos do termo estigma. Felizmente somos uma profissão reconhecida também do ponto de vista, inclusivamente, de uma ordem que nos agrupa e protege e defende socialmente. Ainda assim, eu creio que não temos tanta gente quanto deveríamos procurar este tipo de ajuda. Se calhar devíamos estar a falar de um psicólogo de família, como falamos do médico de família ou do enfermeiro de família. Deveria ser um tipo de serviço ao dispor de qualquer um e, infelizmente, ainda falamos de um serviço que não está ao acesso da bolsa, sobretudo, de todas as pessoas. Não porque o trabalho seja propriamente caro, mas porque ele ainda não foi reconhecido nesse nível. Portanto, respondendo de uma forma muito direta, sim, ainda há pouca gente a ir ao psicólogo. Não creio tanto que por estigma, mas por desconhecimento, falta de oportunidade, falta até de mais serviços, mais apoios neste âmbito psicológico, inclusivamente dentro das próprias organizações. Portanto, não esperemos que as pessoas teriam que, todas de uma forma autónoma, procurar esse tipo de ajuda. Há, de facto, contextos onde o trabalho em equipa e de alguma forma em hierarquia poderá e deveria ser facilitador do acesso aos serviços de apoio psicológico. Focando a nossa conversa agora na licenciatura em que coordena, que tipo de competências é que os estudantes vão desenvolver ao longo do curso? De facto, a formação do psicólogo deve ser muito completa, desde logo incontornável todas as competências do ponto de vista científico e técnico. É uma frase recorrente no nosso diálogo com os alunos,
de que o que estamos a aprender é uma ciência, ainda que muitos de nós venhamos com influências de outras pessoas ou com histórias pessoais de superação que de alguma forma também nos entusiasmaram a chegar a este curso. Mas o que é certo é que não estamos em nome pessoal, estamos em nome de uma ciência e desde logo o plano de estudos da licenciatura e complementarmente os mestrados, consoante a especialidade que cada aluno escolhe no segundo ciclo de estudos, está montado de uma forma, de uma forma bastante ampla para que sejam conhecidos não só os conteúdos ao nível até da própria evolução, da história da ciência, da psicologia enquanto ciência, mas também do ponto de vista técnico e das estratégias que será necessário desenvolver com futuros clientes, equipas, enfim, depois também dentro da especialidade que cada aluno escolher. E não menos importante, se calhar devia até ter começado por aí, é também e sobretudo uma oportunidade de autoconhecimento. Portanto, o aluno que passa pela licenciatura de Psicologia deve sobretudo investir em si próprio, enquanto pessoa com um pé grande, entre aspas, em conhecer-se, em saber as suas potencialidades, saber quais são as áreas que deve investir e desenvolver mais, e nesse sentido o nosso papel enquanto docentes também pode ser desse apoio e dessa mediação nesse processo duplo de, digamos, construção interna e externa. Em termos de empregabilidade, e estamos já a olhar para o futuro, o que devem fazer os diplomados após a licenciatura? Tentar entrar de imediato no mercado de trabalho ou prosseguir os estudos para um mestrado para aumentar o leque de saídas profissionais? Especificamente na área da psicologia e em português corrente, nenhum psicólogo poderá exercer a sua profissão sem um mestrado. Portanto, se pudermos começar no mercado de trabalho com uma licenciatura em psicologia, podemos. Não seremos psicólogos com essa formação base. E, portanto, nesse sentido, eu diria que o mestrado é obrigatório e essa é a formação mínima, de facto, de um psicólogo. Do ponto de vista da empregabilidade e até da própria construção de um plano de carreira, se é que podemos chamar assim, ou se esse termo ainda faz sentido, carreira, o nosso, incluo-me também neste grupo, o nosso percurso inclui também uma grande perspectiva de proatividade. Portanto, o psicólogo pode e deve construir o seu próprio percurso e a sua própria carreira. E desde logo, desde a licenciatura e durante o mestrado, os alunos são entusiasmados a traçar esse tipo de objetivos pessoais e profissionais e explorar no mercado quais são as opções, o que é que sentem que de alguma forma poderá corresponder àquilo que são as suas expectativas e explorar também, se calhar, outras dimensões que não são tão conhecidas, nomeadamente do ponto de vista da investigação. Tendencialmente, a proximidade com os processos investigativos acontece somente no mestrado, a quando da elaboração da dissertação de mestrado, e creio que estamos num percurso em que cada vez mais cedo os alunos podem e devem perspectivar também essa envolvência nos processos investigativos que não correspondem apenas a participar em projetos ou recolher dados para um determinado projeto que esteja a acontecer, é mais do que isso, desenvolver também as suas competências enquanto investigadores da sua própria carreira. E isto de uma forma um pouco indireta, desculpe ter fugido à pergunta, mas esta lógica da empregabilidade e de investir em si próprio tem de ser obrigatoriamente uma constante no percurso do psicólogo. O Piaget é uma referência académica na formação de diplomados em psicologia e de psicólogos,
com licenciatura e vários mestrados nos polos universitários de Almada e de Viseu. Até que ponto esta experiência consolidada é uma mais-valia na formação dos nossos estudantes? É uma mais-valia. Acho que essa palavra diz de facto muito, diz também do número de estudantes que temos a procurar o Piaget como instituição de ensino superior. O facto de termos esta perspectiva também nacional, que é de alguma forma quase também um esboço daquilo que acontece internacionalmente, no sentido de funcionarmos como uma espécie de rede que se apoia mutuamente, é de facto algo que não é comum encontrarmos noutras instituições de ensino superior e, portanto, penso que é quase como se a nossa fama nos precedesse, é que podemos dizer assim. E, portanto, quando os alunos chegam até nós, de alguma forma já estão conscientes e esclarecidos sobre esta potencialidade do Instituto Piaget ser uma grande instituição e com diferentes polos ao nível nacional. O que é que nos pode dizer sobre o perfil dos alunos que estão atualmente a frequentar o curso e o perfil de estudantes, já agora, que ambiciona ter no próximo ano letivo? Aproveito para dizer também que esta minha experiência no ensino superior é relativamente recente e tem sido muito melhor do que eu estava à espera. Talvez viesse com uma perspectiva de alguma forma pessimista, mas na verdade tenho encontrado, mais do que alunos, pessoas verdadeiramente atentas, curiosas, conscientes do percurso que escolheram fazer e disponíveis para aprender. E digo isto com alguma surpresa, mas a querer sublinhar de facto as potencialidades destas novas gerações que socialmente por vezes não têm sido muito bem vistas ou achamos que temos vindo a perder qualidade enquanto ser humanos e eu não tenho visto nada disso. Portanto, o perfil de alunos que temos encontrado nestes últimos anos é de facto de profissionais ou de alunos que querem ser os melhores profissionais possíveis, não é? Portanto, as expectativas estão muito altas para os próximos anos também. E sempre também neste misto, agora tendencialmente estava a referir-me às gerações mais novas, digamos que os alunos que vêm num percurso mais direto do ensino secundário, se bem que as turmas são premiadas de pessoas com diferentes percursos, que vêm inclusivamente de áreas profissionais diferentes da psicologia ou da educação ou da área da saúde. E, portanto, essa miscelânea torna-se, de alguma forma, uma vantagem e um terreno onde, por exemplo, as lógicas de aprendizagem cooperativa fazem ainda mais sentido e podem ser ainda melhor exploradas do ponto de vista também, isto já agora também explicando como é que isto pode, de alguma forma, influenciar as nossas metodologias de ensino, onde a lógica ativa e onde o papel central do aluno na aprendizagem é, de facto, muitíssimo relevante. Portanto, estar num contexto em que quando a tecnologia nos assaltou tanto nos últimos anos, portanto, estar num contexto de ensino presencial, de estabelecimento de relação de uns com os outros, numa área onde a relação é tão essencial como é a psicologia, é de facto muito relevante para o perfil atual e futuro dos psicólogos que ajudamos a formar. A sua licenciatura é lecionada num grande campus universitário, onde os estudantes de psicologia interagem diariamente com colegas que estão a formar-se em áreas muito diferentes. Na sua opinião, isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Eu creio que há uma grande vantagem, sobretudo tendo em conta que precisamos de um mundo cada vez mais multidisciplinar. Começámos esta conversa e eu dizia que a psicologia está em todo lado.
Portanto, diria também que não será difícil encontrarmos pontos em comum entre os conteúdos e as competências que são desenvolvidas pelos alunos de psicologia das outras áreas. Portanto, sublinho realmente essa vantagem, e ainda que pudesse haver alguma desvantagem do ponto de vista de alguma perca de identidade, por haver de facto esta variedade, eu creio que tem sido estabelecido um espaço próprio para uma certa linguagem que cada curso promove, e portanto esse equilíbrio acontece, e de facto que a minha perspectiva é realmente sobretudo de vantagem para essa linguagem diferente e complementar entre as várias áreas. Já agora, quais são as vantagens de estudar em Almada? Eu creio que podemos conciliar o melhor de dois mundos, não é? É incontornável a nossa proximidade com o mar e com as praias, enfim, subejamente conhecidas, e depois a proximidade com a capital, também com acessos muito facilitados, e na verdade essa tem sido um ponto favorável que os alunos têm nomeado frequentemente. É, aliás, das primeiras perguntas que lhes faço quando trago conhecimento: porquê o Piaget, porquê aqui, não é? E de facto há essa conciliação muito favorável em termos geográficos, que permite ser facilitador para pessoas, por exemplo, que venham mais da zona de Setúbal ou inclusivamente Alcácer até, sem haver a necessidade da deslocação para Lisboa. E, portanto, isso tem sido, de facto, um ponto a favor da nossa localização do campus de Almada. Mesmo para terminar, quem é a professora Janete Moreira? Esta é a pergunta mais difícil que me colocou até agora. Eu creio que sou uma apaixonada realmente pela psicologia, especificamente pela psicologia da educação, porque foi realmente nessa área que me encontrei, e sempre neste duplo caminho que me encontrei enquanto profissional e enquanto pessoa, quase a dar sentido a alguns acontecimentos do meu percurso, que depois, de facto, com a ajuda até de conceitos teóricos, conceptuais e técnicos, eu pude dar sentido e contribuir para que outros também o fizessem. A professora Janete também é muito apaixonada pelos processos de investigação, e defendendo que somos sobretudo investigadores de nós próprios, e que esse tipo de atitude, quando permeia todas as atividades da nossa vida, inclusivamente as pessoais, nos ajuda certamente a melhorar sempre, não é? Há sempre espaço para melhorar. Há dois termos também que não gostava de ainda trazer aqui, que são a lógica da prevenção e da promoção. A professora Janete é muito ciente e defensora destes dois elementos, ou seja, nós psicólogos não devemos esperar para que exista um problema para poder atuar. O nosso trabalho pode e deve ser muito mais útil e pertinente se atuarmos na lógica da prevenção, do desenvolvimento de competências, nesta ótica transversal de preparação, de adaptação a um mundo, sabemos, em constante mudança e evolução. Obrigado por esta entrevista e pelas informações que aqui nos deixou. Elas são importantes para todos os estudantes que estão agora a preparar o seu ingresso no ensino superior e que possam optar pela área da psicologia. Vemo-nos muito provavelmente em Almada no início do ano letivo. Até breve.